Olá, o programa Nossa Saúde hoje é especial sobre o coronavírus. Nós estamos com um formato diferenciado, com entrevistados à distância, com a equipe reduzida, justamente para garantir a segurança de todos. O vírus tem matado milhares de pessoas no mundo inteiro e a cada momento novos casos são registrados. A prevenção é a melhor forma de combater o vírus. E no programa de hoje vamos saber então como evitar a doença e o que o Estado está fazendo para proteger os profissionais da saúde que estão lá na linha de frente dessa pandemia. Fique conosco. E o nosso primeiro entrevistado de hoje é o Dr. Fábio de Faria, médico infectologista e presidente da Associação Catarinense de Infectologia. Dr. Fábio, muito prazer em recebê-lo aqui no programa Nossa Saúde. Obrigado pelo convite. Daqui para frente as pessoas começam então a circular um pouco mais e aí as medidas de prevenção elas devem ser redobradas, é isso, doutor? Sim, é muito importante sempre lembrar a forma de transmissão do novo coronavírus, né? Então, esse novo coronavírus tem a transmissão através das gotículas respiratórias, quando as pessoas tossem, quando as pessoas falam, né? Quando as pessoas espirram. Então, e essas gotículas podem se transmitir diretamente entre as pessoas, então quando as pessoas estão próximas entre si, a menos, né, de 2 metros de distância, e elas também podem, caindo no ambiente, ou quando a gente tosse, espirra na nossa mão, né, contaminar o ambiente, contaminar a maçaneta, um corrimão, os locais que a gente toca. Então, quando nós nós que não estamos doentes, colocamos a mão nesse ambiente que foi contaminado a partir dessas gotículas que foram expelidas pelas pessoas que estão com o vírus, nós, então, podemos receber esse vírus do ambiente ou diretamente a partir da pessoa que tossiu próximo a nós ou falou próximo né, desse interlocutor e, a partir daí, nós podemos, então, adoecer. Então, é importante lembrar que quando se tem a recomendação das medidas de afastamento ou de isolamento social, para que a gente fique mais em casa, é exatamente para evitar essa exposição. A partir do momento em que a gente começa a circular mais, que a gente então vai se expor mais, nós precisamos intensificar as medidas que vão reduzir essa possibilidade de exposição. Então, quando eu uso uma máscara, eu diminuo a dispersão das gotículas, caso eu esteja transmitindo o vírus ou esteja com o vírus no ambiente. E também, se eu aumento a higienização das minhas mãos, aumento a frequência, eu evito que, caso eu toque no ambiente contaminado, eu acabe, então, me infectando. Então, medidas extremamente simples. Doutor, só uma pausa. O senhor falou aí da questão da máscara, né? O uso da máscara ela gerou um pouco de polêmica, houve mudanças aí nas orientações sobre a utilização ou não dela. Então, eu gostaria que o senhor deixasse bem claro quem é que deve usar máscara neste momento. Na verdade, o uso da máscara, ele mantém uma lógica desde o começo. O que mudou foi o conhecimento em relação à doença. A máscara ela deve ser utilizada por o profissional, né, que está realizando um atendimento a uma pessoa doente, junto com outros equipamentos de proteção individuais, né? Então, vai ter um avental impermeável, junto com a máscara, junto com óculos, junto com o gorro, evitando que aquele profissional acabe, então, se infectando. E a pessoa que está doente, né, que tem o vírus e que está eliminando esse vírus no ambiente, essa pessoa, então, é recomendado o uso da máscara para diminuir a dispersão do vírus no ambiente. O que mudou, então, foi exatamente isso. Como se sabe hoje que um grande número de pessoas assintomáticas estão dispersando o vírus no ambiente, estão transmitindo para outras pessoas, mesmo não tendo sintomas, os países estão recomendando cada vez mais
que todos utilizem máscara. Por quê? Porque a gente não consegue separar, então, quem está transmitindo, quem tem o sintoma, né? Antigamente, então, a gente separava por quem tem sintoma, é quem está transmitindo, vai utilizar máscara. Como nós descobrimos, os cientistas estabeleceram que quem não tem sintoma também pode estar transmitindo, então hoje a recomendação é, já que a gente não consegue separar, que todos utilizem as máscaras. Está faltando máscara no mercado, né? As pessoas não conseguem mais encontrar em farmácias e mercados. Vale então a máscara caseira? Nós precisamos entender que as máscaras têm níveis diferentes de proteção. As máscaras que devem ser utilizadas no atendimento dentro dos hospitais, elas vão ter um nível de proteção diferenciado, elas podem ser utilizadas por um tempo maior e tem um nível de proteção contra vírus e bactérias que, obviamente, uma máscara que é feita em casa não vai ter essa mesma proteção. Por quê? Porque nós estamos utilizando materiais que nós não conseguimos garantir a eficácia e a padronização deste material, né? E por isso que elas não são, digamos assim, certificadas. Elas conseguem proteger, principalmente contra essas gotículas maiores que a gente normalmente libera quando está falando, né? Só que elas não vão conseguir proteger contra as gotículas menores que ocorrem quando há a tosse e o espirro. Então, elas não devem ser utilizadas quando as pessoas estão doentes. Então, por exemplo, uma recomendação: se você está doente, você precisa procurar um serviço de saúde, você não tem uma máscara adequada em casa, você vai utilizar essa máscara de tecido até chegar ao serviço de saúde e lá você imediatamente deve solicitar uma máscara adequada para que você possa ficar aguardando o seu atendimento. Então, um exemplo, né? Nós vamos utilizar a máscara de tecido enquanto nós estivermos em casa, porque ela vai proteger essa eliminação dessas gotículas maiores e ela vai funcionar melhor para as pessoas assintomáticas que não estão doentes, que vão liberar apenas essas gotículas que são mais fáceis do tecido, por exemplo, reter. Doutor, o senhor falou da lavação das mãos ali no início, né, que é uma medida bastante simples, bastante básica, mas que é fundamental. Vamos relembrar para as pessoas, então, a importância de lavar as mãos e lavar bem as mãos? Uma medida bastante simples, que todos os anos, principalmente durante o período do inverno, a gente sempre ressalta, né, porque outras doenças respiratórias também têm essa mesma forma de transmissão. A gente sempre fala das gripes, dos resfriados em todos os invernos, também no período de verão, né? Outras doenças como conjuntivite, diarreias também podem ser prevenidas com essa medida extremamente simples. É importante lembrar que a gente tem que higienizar de maneira adequada, né? O tempo, né? A gente deve utilizar pelo menos 40 a 60 segundos quando a gente estiver utilizando água e sabão, higienizar todas as superfícies, né? Todas as nossas mãos devem ser adequadamente ensaboadas. Além disso, quando a gente for utilizar o álcool gel, ele é um produto que é tão eficaz quanto a água e sabão. A desvantagem do álcool gel é que a gente não pode apresentar sujidade visível nas mãos. Então, quando eu apresento algum tipo de sujeira, eu me alimentei, tem algum resto de alimento, eu preciso, então, higienizar, remover isso mecanicamente com água e sabão. Então, é bastante importante estar alerta a isso. Se não tenho nenhuma sujeira visível, eu posso utilizar tantas vezes quanto for necessário o álcool gel. Procurar sempre, né, um álcool gel que não deixe muito resíduo na mão também. Eu sei que é um momento que a gente muitas vezes não consegue escolher, mas quando for passando toda essa nossa crise de abastecimento, procurar produtos que não, para o nosso consumo, né, que a gente precisa continuar utilizando sempre essa metodologia de higienizar as mãos, procurar produtos que não deixe resíduo na nossa mão, aquele álcool gel que deixa resíduo na mão, evitar esse tipo de produto, porque a gente consegue fazer mais higiene das mãos por mais vezes quando a gente está utilizando um produto de melhor qualidade.
Quais são os sintomas do coronavírus? A que as pessoas devem ficar atentas? Importante lembrar que a gente tem uma gama bastante ampla, né, de sintomas. Como a gente já falou, um grande número de pacientes, né, não são nem pacientes, na verdade, mas um grande número de pessoas não terão sintomas, mas mesmo assim acabam transmitindo a doença. Outro grande número, uma grande proporção da população vai ter sintomas bastante leves, então pode ser uma dor no corpo, um pouco de tosse, né, uma tosse seca, normalmente seca, pode aparecer também um pouco de febre, uma febre que normalmente vai ter uma temperatura próxima ali dos 38 graus, 38,5. Você pode ter junto disso dor de cabeça. Normalmente, diferente do que a gente vê com as gripes, os resfriados, não costuma cursar, né, essa doença, né, pelo novo coronavírus, a Covid-19, não costuma cursar com coriza, né? Então, esse sintoma dessa secreção na via aérea não é tão comum quanto se pensa. Então, a gente tem mais a tosse, podendo ter a febre, essa dor no corpo, podem aparecer sintomas com diarreia, então é bem importante lembrar, se eu estou com tosse, presença de diarreia, isso não é comum de outras doenças respiratórias, é um sinal para ficar alerta, né? Esses sintomas são sintomas considerados leves, então não necessariamente eu preciso procurar um serviço de saúde, eu devo tomar bastante líquido, utilizar medicamentos que vão aliviar um pouco esses meus sintomas e devo ficar, então, me monitorando em casa. O que eu preciso atentar para procurar um serviço de saúde? Se esses sintomas, eles vão persistindo e vou agregando a eles, né? Principalmente a presença de secreção junto com essa tosse, então a presença de uma secreção amarelada, né, que a gente chama de secreção purulenta, ou com a presença de estrias de sangue, com essa, né, dispneia que a gente chama. Então são esses sintomas de gravidade que a pessoa precisa procurar o serviço de saúde para ser adequadamente avaliado. A partir daí, a equipe de saúde vai fazer uma avaliação, alguns exames podem ser coletados se necessário, para definir se esse paciente precisa ou não ficar internado. Então, nós conversamos com algumas pessoas que tiveram o coronavírus, né? Elas passaram por um tratamento, algumas ainda estão se recuperando e elas contam um pouquinho para a gente dessa experiência. Acompanhe. Vou tentar passar para vocês o mais rápido que puder da minha experiência com a Covid-19. Há 20 dias atrás eu cheguei de viagem, uma viagem internacional, no qual eu tive que permanecer muitas horas no aeroporto por causa tinha que voltar para casa antecipadamente. E correu tudo bem, cheguei em casa, 2 dias depois eu comecei a sentir uma coisa muito diferente, muito estranha. Então, como eu estava vindo de um fuso horário de 12 horas, eu não sabia se era cansaço, se era alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, era muito estranho. Aí eu comecei a regular minha temperatura e começou a subir. Imediatamente eu me desloquei, fui até um hospital particular, né? E chegando lá, o médico já me deu 95% de chance de ser, pediu o exame e achou melhor eu ficar em casa. E aí eu fui para casa e aí começou o meu inferno. Gente, vocês não queiram passar por isso. Tinha dias que eu não sabia se eu estava sonhando, se eu estava acordada, se era um pesadelo, se eu já tinha morrido. E eu posso dizer que sou vencedora. E se todo mundo se cuidar, se todo mundo respeitar o que a OMS está falando, todo mundo vai ter que passar por isso, vai ter que passar por esse vírus. Mas tente tomar o cuidado certo, fazer a coisa certa para que isso passe logo.
Sabe, gente, não é uma brincadeira, não é uma gripezinha. Eu tô até agora, eu tô muito debilitada. Eu tenho muito cansaço ainda, o pior passou, sabe? Eu posso me considerar vencedora, sim, mas não quero passar por isso. Por favor, preservem aquele que você ama, porque eu venci. E será que você vai vencer? Se não se cuidar? Bom, falando um pouco sobre a minha relação com o coronavírus, eu estou em tratamento desde o dia 12 para 13 de março. Isso faz aproximadamente 25 dias que eu estou em tratamento. Já tive uma internação de 6 dias no Hospital Bahia Sul. Tive uma infinidade de sintomas, passando por conjuntivite, febre, dor de garganta, dor de cabeça, pulmão, dificuldade respiratória, não necessariamente falta de ar, tá? Muitas dores no corpo, dores nas costas, no peito, extremidades musculares, pele, tudo. Metalização do paladar, depois perda do paladar e perda do olfato. O importante, por que eu estou falando isso? A prevenção, né? Lavar as mãos, usar máscara. Por quê? Porque você pode ser um agente contaminador e você pode ser um agente a ser contaminado. Então a prevenção, a precaução, a atenção máxima à higiene vai fazer toda a diferença na sua vida. É assim que eu estou pensando e acredito muito no resultado. Doutor, uma vez que as pessoas foram contaminadas com o coronavírus, elas podem vir a se contaminar novamente? Esse é um assunto ainda não completamente resolvido, né? Não completamente esclarecido. Tomando-se pelo conhecimento que nós temos para os outros coronavírus que já circulam no planeta, a expectativa é que sim, que o coronavírus ele causa uma imunidade, né? Então a pessoa tem o coronavírus uma vez e nós vamos ficar imune a ele. Essa é a principal expectativa que nós temos atualmente. Embora tenha se encontrado relatos em vários países de que pessoas que tiveram a doença começaram a melhorar e depois de algum tempo voltaram a apresentar a eliminação dos vírus em suas vias aéreas. Existe uma dúvida se isso representa uma nova infecção ou se isso significa apenas uma reativação da doença. Por isso, mais estudos são necessários para que se estabeleça se nós realmente pegamos apenas uma vez, se a imunidade ela é prolongada, né, duradoura, se nós vamos ficar protegidos para sempre, ou se há algum período que essa proteção vai durar e que em algum momento no futuro nós podemos ficar novamente desprotegidos, que é o que ocorre com as gripes, por exemplo, ou se realmente não, nós podemos pegar o coronavírus mais de uma vez. Então, esse assunto ainda é tema de estudos e a gente ainda não consegue ter uma definição no momento. Mas, repito, de acordo com o que a gente tem de conhecimento para os outros coronavírus, há uma grande expectativa de que sim, nós tenhamos uma imunidade duradoura, porque é o que acontece com os outros coronavírus. Doutor, realmente ainda é um vírus bastante desconhecido. Agora a gente ouviu ali os depoimentos das pessoas que foram contaminadas e elas falam e deixam bem claro, né, que não é uma brincadeira, que não é um resfriadinho, não é uma gripezinha que realmente assusta. É isso, né? As pessoas não podem deixar de ficar atentas à questão da higiene, à questão da prevenção, que por enquanto é a melhor arma para combater o Covid. É isso? Sim, exatamente. Estudos estão sendo conduzidos no Brasil, no mundo, existe uma luta dos cientistas para se desenvolver tecnologias, medicamentos, vacinas o mais rápido possível para que a gente tenha novas armas para lutar contra, né, o novo coronavírus. Mas até que tudo isso seja realmente seguro, eficaz e
podendo ser usado, né, de maneira ampla na população, pode ser que demore ainda algum tempo. Então, hoje, né, no nosso dia a dia, no nosso mundo real, o que a gente precisa realmente é intensificar as medidas de prevenção. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, com tantos esclarecimentos importantes. E para vocês que estão aí à frente dessa pandemia, um bom trabalho, sucesso, e a gente fica aqui na torcida por cada um de vocês. Nosso agradecimento. Eu que agradeço a possibilidade de trazer essas informações a todos. Muito obrigado. Até uma próxima. A gente vai fazer agora, então, uma pausa e, na sequência, nós voltamos com mais informações para você. Vamos saber o que o Estado está fazendo para proteger os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate aí a essa pandemia. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Nossa Saúde, hoje especial sobre o coronavírus. Nós vamos entrevistar neste momento o Dr. Ademar José de Oliveira Paes Júnior, ele que é radiologista e também presidente da Associação Catarinense de Medicina. Doutor Ademar, um prazer estar com o senhor aqui. Santa Catarina tem um comitê, né, de crise para tratar sobre o coronavírus. Quem participa e quais as principais frentes de trabalho? Obrigado, Rafaela. Quero cumprimentar a todos os telespectadores da TV Assembleia e quero dizer que nós iniciamos já desde o início da deflagração da crise, nós montamos uma força-tarefa que começou com a ACM. Imediatamente nós entramos em contato com o presidente Mário Aguiar, da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, e com o apoio dos demais institutos, o SENAI, o SESI, nós iniciamos uma série de medidas. Nós começamos dividindo em estratégias relacionadas a um contra-ataque imediato e uma estratégia de apoio a uma retomada da normalidade. Então, nós estamos na fase inicial, que é uma fase de contra-ataque ao coronavírus, onde nós temos alguns pilares de atuação. Eu poderia iniciar falando sobre o pilar da informação. A Associação Catarinense de Medicina, desde o início, vem orientando a população, vem orientando a classe médica, clínicas, hospitais, para que eles possam saber quando atender, quando né, houve esse momento onde ocorreu a recomendação de fechamento de parte dos serviços ambulatoriais. Então, nós fomos sempre dando as orientações, como proceder, como atender. E a orientação é muito importante, porque neste período que nós vivemos de fake news, de uma série de opiniões aí que são veiculadas, né, por mídias sociais, é muito importante a gente criar pontos de referência para informação qualificada. Isso é muito importante, a gente passar para a população que essa informação deve ser buscada através de veículos, né, estabelecidos, né, procurar todos os profissionais do jornalismo, que realmente é quem faz essa curadoria de informação, vão verificar, vão atrás, e da mesma forma as instituições médicas e científicas também, né, para que a gente possa, que as pessoas tenham como base essas fontes de informação, né, e não fiquem apenas replicando dados aí das mídias sociais, que às vezes mais atrapalham do que ajudam. Outro aspecto importante foi o aspecto de ensino, né? A ACM, tanto presencialmente com treinamentos por equipes especializadas, fazendo treinamentos de intubação orotraqueal, quanto treinamentos por educação à distância, de como proceder no atendimento do Covid-19. Isso a ACM vem fazendo desde o início. Então, esse foi um dos pilares, é o pilar de informação e o pilar de educação. Isso está sendo tocado pela ACM. Junto com a Federação das Indústrias, nós fizemos outros 5 pilares. O primeiro desses 5 em parceria foi ventiladores pulmonares. Nós subdividimos essa iniciativa de ventiladores pulmonares em 4 subfrentes. A primeira de importação direta, e a ACM conseguiu já importar 100 ventiladores diretamente da China. Eu participei diretamente desse trabalho de importação
conversando com os fornecedores. Foi um trabalho super difícil e, felizmente, nós conseguimos obter sucesso, e foi um ponto de virada quando a gente conseguiu o apoio do escritório da China, da Intelbras, aqui da nossa empresa de Santa Catarina, apoiando para dar o suporte técnico para a gente fazer a execução da compra. Continuamos buscando parceiros, continuamos buscando importação, auxiliando aí o poder público para fazer essas aquisições que são necessárias. Tá? Uma estimativa realizada pela CM que Santa Catarina tem cerca de 400 a 500 ventiladores em déficit na sua rede, e talvez a gente precise aí de uma margem um pouquinho maior conforme a evolução e o crescimento dos casos. Se a gente formar um pico muito rápido, a gente vai sobrecarregar o nosso sistema e a gente vai ter pessoas sem acesso a um leito de UTI com ventilador. A segunda ação, depois da importação, foi a ação de manutenção, né? A CM fez, juntamente com empresas uma empresa de tecnologia aqui de Santa Catarina, da CAT, ali, da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACM fez o levantamento dos respiradores que precisam de manutenção, né? Nós buscamos, através de bases de dados, essas informações, e nós chegamos até essa listagem, né? Só no poder público nós tínhamos 49 respiradores necessitando de manutenção, e a gente acredita que teremos aproximadamente 50 ventiladores aí na rede privada também, com possibilidade de fazer manutenção, que é a higienização, limpeza, substituição de peças, adequação para a utilização aí nessa... cada ventilador é como se fosse um tanque de guerra nessa batalha, né? Cada ventilador, considerando que o paciente aí fica entre 7 e 14 dias utilizando esse ventilador, se a gente considerar uma pandemia durando 20 semanas, a gente está falando aí de 10 a 20 vidas catarinenses sendo salvas aí para cada ventilador, né? Então, é uma ação aí que a gente considera estratégica e muito importante. Outro aspecto que a gente utilizou, outra frente que a gente utilizou foi a frente de ampliação do parque Fabril brasileiro, apoiando empresas e unindo empresas com diferentes expertises para melhorar a produtividade das empresas que fabricam ventiladores no Brasil. Santa Catarina tem uma empresa, que é a Linestung, ali de Jaraguá do Sul, e a gente conseguiu, a CM e a Fiesp, juntar essas duas empresas para que a gente pudesse melhorar a produtividade com essa transferência de tecnologia, juntando Linestung e WEG para a gente passar de 40 ventiladores por mês para uma linha de produção de até 50 ventiladores por dia. E a última, que seria assim, um último resort assim, de apoio, é um projeto de pesquisa na área de ventiladores, onde a gente identificou empresas que produzem ventiladores veterinários, e a gente está com todo o time de engenharia do sistema Senai, dos institutos de inovação, trabalhando arduamente para a gente conseguir mudar, né, o preset, os parâmetros desses ventiladores de uso veterinário para a utilização e uso humano também como uma reserva. Então, essas 4 ações combinadas estão ocorrendo simultaneamente já há mais de 2 semanas, e a ACM está com seu corpo de médicos, anestesiologistas, intensivistas, apoiando essas iniciativas, dando a celeridade adequada, porque a gente quer justamente juntar empresas que já produzem no Brasil, e Santa Catarina tem um parque de empresas de alto valor tecnológico desenvolvido que podem auxiliar, sim, essas empresas. A gente tem um time maravilhoso aí de engenharia de produção, trabalhando 24 horas aí praticamente por dia, 7 dias por semana para melhorar a produção. Frentes com certeza bastante importantes, fundamentais nesse momento sem precedentes na história do mundo inteiro, né? Agora, uma outra questão nós vemos aí milhares de profissionais da saúde trabalhando ininterruptamente para salvar vidas, verdadeiros guerreiros. Esses profissionais, eles estão tendo a proteção necessária para estar nessa linha de frente? Ou seja, por exemplo, os equipamentos de proteção individual. Como é que está a demanda? Como é que está isso em Santa Catarina? Qual é a situação? Então, dando sequência ali nos pilares, então, né, o primeiro que eu falei foi ventiladores, o segundo é EPIs, equipamentos de proteção individual, né? Existem as máscaras, por exemplo, que são as chamadas
nós na CM nós chamamos de máscaras comunitárias, né? São as máscaras que são produzidas para uso da comunidade, né? Mas existem as máscaras profissionais, as máscaras de proteção individual para os profissionais de saúde. Além das máscaras, tem óculos, tem protetores de face, né? Que são chamados face shields, né? Que estão sendo produzidos, são escudos de acrílico para proteger a face. Existem toucas, né? Macacões especiais, né? Existem luvas, né? Então são todas aventais, então são todos equipamentos extremamente importantes e que precisam ser fornecidos. Nós temos conversado com as unidades de saúde, tanto públicas quanto privadas. A maioria delas está trabalhando intensamente para adquirir novos. O governo está trabalhando. O governo estadual recebeu uma parte muito pequena ainda do governo federal, mas eu tive a oportunidade de conversar com o ministro Mandetta há 2 dias e ele me referiu que, como São Paulo, Rio, teve uma explosão de casos, o Ministério da Saúde teve que direcionar boa parte dos seus equipamentos para São Paulo e Rio, e à medida que vai chegando no Ministério esses equipamentos, agora eles vão começar a distribuir para os demais estados, e Santa Catarina, sim, vai ter um apoio para receber. Eu fiz esse apelo e ele afirmou que, especialmente tendo a deputada federal Carmen Zanotto, que ela é da Frente da Saúde, né, e está coordenando a região sul, ela vai coordenar essa distribuição de equipamentos aqui para a região sul, e ela está buscando trazer aqui para os 3 estados do sul e, obviamente, também para Santa Catarina. Então, nós temos dentro dessa frente, nós também criamos uma frente na Força Tarefa, com 3 subgrupos. Primeiro, um subgrupo de aquisição, um subgrupo para a gente melhorar a produtividade das empresas que já produzem EPIs aqui em Santa Catarina. Nós já listamos 14 empresas em Santa Catarina que produzem EPIs, da mesma forma como a gente está fazendo com os setores industrial da ventilação, a gente está fazendo também com o setor de produção de EPIs. Nós estamos com médicos atuando para a gente garantir que esse aumento de produtividade não signifique perda de qualidade, perda de segurança para os nossos profissionais. Isso é muito importante, a CM vem batalhando em cima disso aí, para que nós façamos esse aumento de produção sem comprometer a qualidade, sem comprometer a segurança. E a terceira frente, né, que a gente também está analisando algumas possibilidades, é transformar algumas indústrias, como, por exemplo, a indústria têxtil, numa indústria de produção de EPIs, né, mas isso há uma enorme complexidade nisso, porque a gente precisa de materiais adequados, a gente precisa de autorização para a produção na Anvisa, que apesar de ter ocorrido uma flexibilização em termos de prazos, né, os requisitos, eles precisam ser respeitados e a gente precisa garantir isso, né? Outra questão que vem faltando bastante são aquelas máscaras especiais, né, que é a PFF e a N95. Nós estamos aí, a ACM vem cobrando aí do poder público e também orientando todos os hospitais privados para que façam a aquisição. Mas o que a gente tem visto é que nós mesmos da associação e da Força Tarefa, nós estamos tendo muita dificuldade para fazer a aquisição desses equipamentos. Não é fácil, está faltando no mercado. É uma corrida internacional por esses produtos e também no Brasil, nacionalmente, também é uma corrida que vem disputando muito os fornecedores, né? O governo federal, através do Ministério da Saúde, está tentando coordenar isso aí, mas mesmo assim a gente percebe que há muita dificuldade dada a complexidade disso. Seguindo pelas frentes, a gente destaca ainda a frente de testes, né? Nós estamos buscando empresas que produzam testes diagnósticos, porque a gente acredita que o controle populacional ele somente será possível se nós tivermos a possibilidade de testar mais pessoas, e o governo do estado de Santa Catarina já está concordando, já concorda com isso, já está buscando adquirir mais testes. A Prefeitura Municipal de Florianópolis está no mesmo caminho, outras prefeituras têm conversado com a ACM e isso tem sido debatido, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o deputado estadual Vicente Caropreso, que é médico, né, e demonstrou muito conhecimento em relação e grande preocupação, trazendo aí a voz da Assembleia Legislativa, né, colocando-se à disposição para cooperar, para colaborar, né? Isso é muito importante, envolver todos os poderes, né, não apenas o Executivo, o Legislativo tem que estar engajado,
O Tribunal de Justiça também está engajado, o Ministério Público Estadual também está engajado na pessoa do Procurador-Geral, Fernando Comim, e muitos promotores de justiça. Eu tive a oportunidade de conversar com os doutores Nashveng, o doutor Guilherme Zattar, todos eles demonstrando assim um nível de profissionalismo extremamente alto, um nível de cooperação extremamente alto, aí todos muito preocupados para garantir os direitos da população, né, mas também cooperando, dando orientações em relação à legislação para dar celeridade aí no processo, né, que a gente precisa ser muito rápido, a gente está em guerra, então a gente precisa ter agilidade para tomar essas medidas. E os testes diagnósticos, eles não podem ser realizados se você não tiver uma unidade, porque todo o controle, ele precisa respeitar, a medicina já assiste isso há mais de 200 anos, né? Quando você tem um surto de doença infecciosa, você precisa respeitar algumas etapas básicas. São muitas as etapas, mas existem 4 etapas básicas que são muito importantes, que é a identificação, né? O teste confirmatório, o isolamento e a vigilância, né? Então, o teste confirmatório antigamente era feito por exame clínico, hoje ele é feito por testes diagnósticos extremamente avançados. O isolamento e a vigilância, antigamente ele era feito através de visitas, através de informação, através de telefonemas. Hoje nós temos tecnologia de dados e não tem por que Santa Catarina, que é uma referência para o Brasil e para o mundo em tecnologia, nós não utilizarmos essa tecnologia para a gente ajudar o povo catarinense. E é isso que a ACM, em parceria com empresas da CAT, em parceria com o governo do estado de Santa Catarina, esse é um momento em que muitos setores não conseguem trabalhar, mas o setor de inteligência, de tecnologia de informação, de dados, de software, ele consegue, porque ele trabalha remoto com muita facilidade. É hora da gente estimular com força esse setor para a gente trazer aí inovação, tecnologia e tudo isso para a gente produzir. Na sua avaliação... Encerrando o último... Pois não. Pode encerrar, doutor. O último pilar, né? E o último pilar, né, é um pilar de financiamento que a gente buscou estruturar. É um fundo para que a gente possa receber aí doações do meio empresarial, pessoas físicas, instituições que queiram aí colaborar com a força. Então, na sua avaliação, doutor, Santa Catarina está aí no caminho certo no combate a essa pandemia, é isso? Sim, Santa Catarina está no caminho certo, a gente tem assistido exemplos de cooperação, o povo catarinense tem demonstrado uma grande compreensão em relação à gravidade da situação, porque nós estamos no início, né? Nós ainda não estamos vendo ainda a rampa de crescimento dos casos, é necessário muita cautela, e o mais importante, Rafaela, nós precisamos ter a consciência de que todo esse fenômeno é um fenômeno extremamente dinâmico, né? Nós precisamos ter a humildade de mudar o nosso ponto de vista, o nosso posicionamento, à medida que fatos novos vão chegando ao nosso conhecimento. É assim que a gente faz medicina e é assim que a gente faz saúde pública. Nós temos um paciente grave, mas num dado momento esse paciente pode manifestar um novo sintoma. A gente reavalia, toma uma nova decisão, pede um novo exame, faz uma nova abordagem, né? E assim a gente vai seguindo até o final do tratamento. A gente não pode, no dia 0, iniciar um tratamento e achar que aquele tratamento ele é absolutamente imutável até a alta do paciente. Isso não acontece. Não vai ser diferente no nosso amado paciente de Santa Catarina, nessa questão da como nós vamos tratar esse paciente que está aí acometido por essa doença, né? Nós temos aí todos nós debaixo de uma grande tempestade, né? Muitas pessoas estão com condições de enfrentar essa tempestade de forma diferente, né? E a gente tem que olhar para todas essas pessoas, para toda a população, de uma forma justa, né? Então, esse é o posicionamento da Associação Catarinense de Medicina. Para encerrarmos a nossa entrevista, infelizmente nosso tempo está terminando, doutor, eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem, um recado, então, para toda a população, porque a ajuda de cada um de nós ela é fundamental nesse processo. Não adianta a ACM, Fiesc, todos os órgãos fazerem a sua parte e a população não fazer a dela, ou seja, é um trabalho de todos nós em conjunto, é isso? Exatamente. A mensagem que eu quero falar é que todos nós, né, estamos na mesma guerra, no mesmo enfrentamento. Todos nós somos guerreiros. Uma mãe que está em casa, que não está podendo trabalhar, tendo que cuidar de filhos que não puderam ir para a escola, não puderam ir para criança, ir para a creche, né?
ela está dando a sua contribuição, permitindo às vezes que o seu marido, que o seu esposo possa ir trabalhar, né? Os motoristas de transporte que estão levando os profissionais de saúde, estão se expondo, né? Os profissionais de vigilância, os profissionais de jornalismo aí que estão dando toda a cobertura e levando informação, os profissionais de limpeza, os profissionais de coleta de lixo, né? E não preciso falar dos profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, né? Enfermagem, médicos, fisioterapeutas, todos juntos trabalhando. Mas como Associação Catarinense de Medicina, eu quero dar segurança para a população que nós vamos trabalhar até o final. Nós, médicos, seremos os últimos a sair. Vocês podem ter certeza e contem conosco para apoiar todos vocês. Contem com a Associação Catarinense de Medicina. Muito obrigada pela entrevista, obrigada pelas informações, parabéns e sucesso aí nessa empreitada, nessa guerra bastante difícil para todos nós, principalmente aí para vocês na linha de frente. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado. E assim, então, a gente vai encerrando o programa de hoje que falou sobre o coronavírus. A gente vai estar te esperando. Até a próxima.